Não, então, aí eu acho que, né, a gente falou dos prós e contras, né, para o ano e que pode ser como é que a gente interpreta isso no final das contas. Não sei se, Fenoli, você quer falar da Treasury, o breakdown, acho que é mais contigo e eu falo da direita, se quiser. Fechando. Eu acho que a Treasury é meio que o resultado de tudo isso que a gente falou. Porque a gente ficou assim, por que a Treasury abre, né? E eu acho que é a soma de tudo. É um cíclico melhor, é um risco de inflação um pouco maior, talvez o Fed cortando menos do que se imaginava e a incerteza vindo do Trump. Eu acho que é esse combo, né? Então, quando você olha a decomposição da Treasury, você olha cada componente desse justificando a abertura, né, dos componentes da curva americana. Então, o break-even inflation abriu de 2 para 2,40, né, nessa mescla de tarifa com crescimento. O juro real americano de 10 anos saiu de 1,5 aproximadamente para 2,20, na perspectiva também de que o Fed vai cortar menos. E o term premium subiu muito, né? Ele subiu 80 basis points. Também nessa esteira de que essa incerteza relacionada à política do Trump, né? Então, a Treasury foi meio que um ativo que representou todas essas forças, né? Foi na Treasury, no juro, e daí com repercussões de outros ativos, tá? Felizmente, ontem a inflação foi melhor, acalmou, mas talvez esse term premium continue pressionado por mais tempo, até que o mercado tenha uma visibilidade da intensidade da política do Trump, né? O que vai acontecer com a política fiscal. Isso pode melhorar ou vai ficar pressionado mesmo por mais tempo, né? E daí deixa a Treasury, né, num nível mais alto por mais tempo também. E daí as implicações para o mundo de equities. E aí na direita a gente falou, né, um pouco na versão de equities. A gente já mostrou esse gráfico aqui de cima primeiro, que é uma análise de machine learning do UBS, que ele tenta pegar o que está dominando o mercado, o S&P, né, em cada momento. E, né, a narrativa de AI, que a linha amarela, né, dominou a maioria do ano, assim, né, a história. E aí você pode ver que, né, teve 2 momentos aí lá em 23, quando os juros abriu muito nos Estados Unidos, a Treasury, de 10 anos, e agora, de novo, né, essas coisas estão virando a variável mais importante para o mercado. Então, acho que por isso que a gente gastou tanto tempo falando desses assuntos aqui, né, que indiretamente tem a ver com a Treasury, porque é isso que virou né, uma coisa muito importante, por isso que a inflação ontem gerou aquele alívio, aquele ralizão tão grande. E aqui na direita as pessoas talvez nem perceberam, né, quanto que o mercado voltou, né, porque a gente fica muito olhando o S&P, o Nasdaq, até que foi relativamente bem em dezembro, que a gente mostrou no começo, né, várias empresas até subiram, tipo Meta, teve um mês bom, acho que a Amazon e tal. Mas, né, se você olhar small caps, o Russell, Value, né, a gente botou aqui, né, que teve 14 dias seguidos de queda do S&P Value, desde o final de novembro até meados ali de dezembro, que foi a maior sequência da história, né? Então é muita coisa logo depois da eleição do Trump, que era vamos fazer esse rotation para Value. Novembro teve um mês muito bom para Value e tal. E, né, aqui a gente botou small caps e Value, e dá para ver que teve um ralizão lá em novembro, mas que já mais do que devolveu essa alta. Então, realmente, né, o mercado, que nem a gente falou, tem esses pontos positivos, tem os pontos negativos. Acho que começou a focar muito nos pontos negativos, já deu uma limpada boa, a gente foi um posicionamento muito mais leve, especialmente nessas coisas. Então, né, realmente deu essa chacoalhada. E tem implicação, né? Porque uma das conclusões aqui, nesse momento, é que o juro vai ficar mais alto por mais tempo mesmo, né? O Fed vai acabar cortando menos, talvez, sei lá, vai para 4 juros, é alto ainda, né? Então tem algumas implicações aqui que a gente queria abordar. Primeiro, essa correlação entre juros e equities, né? Eu acho que nos últimos 3 anos, toda vez que a taxa de juro americana abriu muito, a bolsa corrigiu. Então, os caras mais negativos ou bearishes, eles têm essa visão. Pô, o juro está abrindo muito, tem que ficar vendido na bolsa. Tá? Por isso que foi um alívio ontem. Esse é o primeiro ponto. Não sei se você até quer entrar em algum detalhe extra aqui ou é mais descritivo mesmo. Eu acho que recentemente, quando os juros abriu, né, a bolsa caiu, né? Em ambiente normal, normalmente você tem mais crescimento, os juros abrem e a bolsa está subindo, né? Então, é assim que funcionava, sei lá, nos anos 90, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que depois do Covid, que a gente teve muito estímulo fiscal, monetário, até demais, o juro né, real ficou negativo no mundo desenvolvido,
estava uma situação meio disfuncional, assim. Então a gente viu essa normalização impactando equities, especialmente no final de 21, na nossa opinião, estava muito caro, né, tudo, né, estava meio bolha assim, então essa normalização impactou bastante. E depois veio todo esse medo de recessão e fiscal, etc. Então a gente está nesse mundo de dominância fiscal, versão desenvolvida ou não, podendo impactar. Agora, né, tem que descobrir qual narrativa que a gente vai. Né? A gente vai para essa narrativa que a economia está muito forte, a inflação está alta, o Fed não vai cortar, o fiscal do mundo desenvolvido é horroroso, esse Doge não vai funcionar, etc, etc. Aí sim, eu acho que o juro abrindo impacta a Bolsa. Ou se a gente está no mundo de, não, a economia está forte, está tudo bombando, o mercado vai não só subir, né, não vai ser um ano de winners and losers, nessa bifurcação que poucas empresas vão muito, muito bem e o resto fica tendo revisão de lucro para baixo sem parar de small caps, ou a gente vai ter esse catch-up que finalmente small caps, value, vão começar a performar, os resultados vão ser melhores. Aí eu acho que o juro consegue abrir e o Doge funciona, etc, etc. Eu acho que talvez nem abre muito os juros, mas até se for tem um cenário saudável dos juros vai abrindo, porque a economia está bem e está se espalhando para o resto da economia e é bom para a Bolsa. Isso aí. E outras duas coisas que chamaram a atenção, né? O juro real de 30 anos, no maior nível desde 2004. Então, voltamos lá para os anos... não é nem nos anos pré-Lima, é bem pré-Lima, né? 2004. E isso é implicação no câmbio, né? Isso me chamou muita atenção também, o fechamento da taxa de câmbio real efetiva dos Estados Unidos, ou seja, o dólar contra todas as moedas ponderadas pelo saldo comercial, né, pela importância do saldo comercial, ajustado pela inflação. Né, no final de dezembro, no final de 2024, alcançou o maior nível desde 86. Tá, então... que é um ponto que a gente falou antes. Né? Se você é para ficar muito preocupado com as taxas de juros abrindo, se fosse dominância fiscal, era para a moeda estar desvalorizando. Né? Aí realmente é para se preocupar. Aí é um sinal horroroso, assim, que é o que talvez está acontecendo na Inglaterra um pouquinho. Né? Realmente, aqui está meio contrário. O dólar nunca teve tão forte. Né? Então as pessoas estão felizes da vida para ter um retorno mais alto em dólar e não precisa ter mais nada no mundo. Né? Isso. Agora, é inegável que esse nível gera um certo desconforto, né? Porque está muito caro. Mas a gente já viu também, sei lá, estava pensando em alguns gráficos assim de S&P contra bolsa emergente, né, que sempre tinha um retorno à média, nos últimos 10 anos não teve, né, explodiu a diferença. Então, vai que o câmbio também vai para a mesma direção. Mas é inegável que o dólar está caro nos últimos 50 anos. Isso é um fato com esse juro abrindo. E aí essa implicação para os países que são muito alavancados. Né? A gente colocou aqui o déficit de gêmeos das economias emergentes, mas pode caber também para alguns países desenvolvidos. Você tem aí uma média de 5,6 de déficit nominal. Então, países muito alavancados, eles vão ter problema com o juro muito alto. Acho que o Brasil é um exemplo clássico disso. Vai ter que financiar uma dívida e um déficit muito alto a uma taxa muito alta e o juro americano vai segurar o nosso juro para um patamar mais alto que o normal. Isso vai ter implicação de política, vai ter implicação de dinâmica de dívida, né, e percepção de risco. Tá? Isso em outros países pode acontecer também. Então, acho que essas é uma implicação importante, tá? Que a gente já viu esse problema lá nos anos 90. Então, por isso eu acho que essa combinação, quando eu vejo esses gráficos, me lembra muito mais os anos 90 do que qualquer outra coisa, né? Porque o dólar está forte, né? Porque todo mundo está procurando ativo de AI e no câmbio só tem um. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu acho que está começando esse grande boom. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros temas que os Estados Unidos está liderando, está na fronteira, America First do Trump, então eles aceleram isso mais ainda. Então, os Estados Unidos está conseguindo conviver com juros mais altos. Se fosse o juro real de 30 anos está nesse nível, todo mundo macro, 2 anos atrás, estava falando que isso ia fazer alguma coisa quebrar, ia fazer a economia, né, ter uma recessão. Pelo contrário, a economia está convivendo bem com isso, porque exatamente tem esses drivers aí muito fortes. Então, quem está sofrendo é quem não está exposto a esses temas e tem que conviver com esse juro mais alto e tem esse déficit de gêmeos. Né? Então, quem está frágil tem que estar preocupado mesmo.